Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui mais um episódio do Pode Ser Café. Agora estamos no episódio 34, espero que seja o 34 mesmo, que eu não tenha errado. E eu tô aqui com uma pessoa bem legal que, cara, tem um tempo já que eu tô tentando gravar e a Amandinha me passou o contato, a Amandinha falou assim, grava com eles que vai ser bem legal, eles têm muita história para contar, eles têm muito conteúdo para passar também. Então eu falei assim, pô, perfeito, vai ser eles mesmos, vão ser com eles mesmos. E aí, tô aqui com a Flávia, da Pague Menos. Oi, Flávia, tudo jóia? Se apresente. Olá, Matheus. Olá a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Flávia, trabalho na rede de farmácias Pague Menos, que está presente aí em todo o Brasil, mas que é uma rede cearense, que nasceu em Oh, que legal, Fortaleza. cearense. Isso, e a matriz, o escritório é todo aqui em Fortaleza. Que legal, que legal. Você é de Fortaleza mesmo? Não, eu sou mineira, morava em São Paulo há muitos anos Oh, e me mudei para cá para trabalhar na Pague Menos. que legal, que legal. Assim, já falar um pouquinho mais da sua carreira aqui no começo, mas eu sempre começo com uma pergunta inusitada. Então, você lembra daquele roteiro que você viu? Ele não tá, essa pergunta não tá lá, tá? Então, é uma Boa. pergunta inusitada, mas surpresa, assim, pra gente pegar o convidado de surpresa mesmo, tá? E a pergunta que eu fiz que eu coloquei pra você aqui é mais difícil vender esfirra, remédio ou brinquedo? Porque eu vi seu LinkedIn e falei, nossa senhora, passou por tudo aqui, né? Mas esfirra, remédio ou brinquedo? Qual que é mais difícil? Brinquedo. Brinquedo? Porque comida e remédio são necessidades primárias, né? Então você não fica sem. E, e o Habib's, por ter uma ótima relação custo-benefício, a despeito de ser uma comida de ocasião, ela é permissível, digamos assim, para a base da pirâmide, que é a maior parte do faturamento. Brinquedos, no Brasil em especial, os pais não consideram como tão necessário. É diferente de um livro. Acho que se um filho pedir um livro, o pai vai se esforçar. O brinquedo tem o mesmo papel na formação da criança, mas mais restrições. Então, eu diria que é mais difícil vender brinquedo. Acho que te mede mais Brinquedo. alto. Pois é, e engraçado isso, mas sabe o que eu acho? Eu não achei que você falaria do brinquedo, porque eu entendo o brinquedo como um objeto de desejo. Então, tipo assim, as crianças desejam aquilo e os pais, para satisfazerem as crianças, eles fazem aquilo. Mas olhando por esse lado, realmente, a comida e o remédio, eles são necessidades de fato, né? Vender o Então, brinquedo é muito gostoso, é um mundo muito legal, é, mas é você mais fez desafiador. muita campanha criativa. Lá, trabalhar a criatividade é muito forte nesse mercado, né? E muita licença, muito conteúdo bacana, né? Porque os brinquedos no final são super fashions. Então eles seguem ali os filmes, o line-up, então é muito divertido. Perfeito. Flávio, agora para quem não está entendendo nada, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, que aí a galera vai começar a entender agora o porquê eu falei de remédio, brinquedo, esfirra. Me conta um pouquinho sobre quem é a Flávia, por onde a Flávia já passou, o que a Flávia já fez. Legal. Eu trabalho em marketing a minha vida toda, eu falo que é o que eu mais amo na vida. Eu comecei mais em CRM, que é gerenciar o relacionamento com o cliente, essas campanhas de relacionamento, e depois fui abrindo. Eu passei por empresas varejistas, então comecei numa rede de varejo alimentício, fui para o Magalu, depois disso trabalhei numa startup, que foi a Patagon, que foi o primeiro banco de internet, depois virou Lemon. Aí fui para o Hop Hari, parque de diversões em São Paulo, depois Habib's, depois fui Terra, foi o único período da minha carreira que eu fui veículo, que é marketing, mas é mais direcionamento de publicidade. ReHap, Vigor e iogurtes. Depois eu trabalhei no Grupo Multi, que representa no Brasil Toshiba, Nokia, Multilaser, que virou Multi. E agora eu estou aqui na rede Pague Menos há um ano e pouquinho. Que legal, que legal. E Flávia, tem uma pergunta. Hoje, você tem filhos? 3. 3 filhos. Perfeito, perfeito. Não sei se você já viu o podcast do João Branco, e no podcast dele ele sempre pergunta assim: se você fosse explicar para os seus filhos o que você faz, como você explicaria? Como que você explica para os seus 3 filhos o que você faz? Se eles te perguntam assim, com o que você trabalha?
Boa pergunta. Eu trabalho para, de alguma maneira, influenciar comportamento de pessoas, seja das pessoas internas que precisam ali, né? Os funcionários precisam saber das campanhas, vender, oferecer para o cliente, saber ajudar na gestão ali do relacionamento, e para os consumidores para influenciar o comportamento deles, fazer com que eles prefiram a nossa marca. No final, faço um monte de coisa para buscar a preferência das pessoas. Perfeito. Você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é sobre o público ali de dentro, né? As pessoas saberem vender o produto para que o consumidor entenda aquele produto de fato. Hoje eu trabalho numa empresa de calçados. E assim, Uhum. o segmento de moda, eu acho que é um segmento muito específico, porque você precisa saber explicar o porquê daquele calçado ser daquele jeito de maneira muito, muito clara, sabe? Para a pessoa comprar aquele produto. Então, eu entendo na prática isso, que era algo que eu não tinha antigamente. Do tipo, antigamente as coisas de necessidade, eu trabalhei em rede de farmácia. Então, a Ah, que necessidade, a legal. pessoa, eu preciso comprar um remédio, eu vou comprar esse remédio. Tem genérico? Ok, eu pego o genérico por ser mais barato. Caso contrário, eu posso pegar o original, beleza. Então, eu estou comprando aquilo que foi me indicado. Acabou. Agora, quando você tem um ponto, Eu né? queria fazer um comentário, Pode que você falar. sabe que uma coisa que a gente quer mudar é esse conceito de que eu vou na farmácia e quero tal medicamento, mas que a figura do atendente, do operador que está lá, ele pode e deve ser um vendedor, né? De fazer o que a gente chama de upselling, que a pessoa vai comprar e Uhum. oferecer mais uma coisa, o cross-selling. Você está comprando isso, olha, você não quer aproveitar e levar isso, que pode ser que faça sentido. Então, acho que a gente tem muito da farmácia de pedi isso, eu vou receber isso, mas a gente tem uma oportunidade de ajudar o cliente na jornada e já prever ali o que ele pode precisar e facilitar e fazer essa venda aí junto para facilitar a vida dele. Isso é muito legal mesmo, porque você tem um público que já vai no seu. Você já tem um público lá dentro do estabelecimento, que isso é uma coisa muito difícil você ter esse público lá dentro, ter o fluxo. E aí você conseguir adicionar, aumentar o ticket médio dele, aumentar o valor que ele está comprando ali com outros produtos, e talvez não necessariamente remédios, né? Talvez outros Não produtos necessariamente. focados, sei lá, kit enjoo, carnaval tá daqui a pouco aí, você tem um kitzinho de enjoo, sei lá, você coloca alguns remédios para enjoo e tudo mais. Bem legal isso, bem legal. Eu nunca tinha pensado por esse lado também, do tipo Sim, de que é o uma oportunidade de aumentar, e não necessariamente só o que a pessoa está comprando. Bem isso, legal. que é o que a gente chama de unidades por cesta, né? Então eu tenho que Uhum. incrementar a cesta do consumidor de pouquinho em pouquinho e sempre pensando nele no final, porque não adianta eu fazer uma venda boa naquele dia e ele não ficar feliz e não voltar. Então a gente quer oferecer, mas que faça sentido e seja relevante para o consumidor. Perfeito, perfeito. Faz super sentido. E aí, voltando lá atrás, o público interno conseguir entender para transmitir a mensagem, esse vendedor que você falou, esse vendedor que está ali, às vezes um farmacêutico também, conseguir entender aquele cliente, conseguir entender dos remédios de fato. Por exemplo, fui lá comprar um remédio para enjoo. Se ele souber que aquele remédio para enjoo, ele pode. A pessoa que tem aquela dor também pode ter outra dor. Aí, exemplo, mulheres que vão comprar remédios para cólica. Aí ela pode ter uma outra dor também, uma outra necessidade, e você conseguir acrescentar isso. Então, a necessidade de treinar muito essas pessoas internamente. Vocês trabalham muito isso? Sim, a gente tem dentro um programa de formação dos nossos talentos, a gente também tem treinamento das indústrias, né, que são os nossos fornecedores, capacitando sobre os diferentes lançamentos também, as moléculas, e cada vez mais usando a tecnologia também, porque o portfólio, o número de produtos é amplo, para facilitar. Então, a gente já tem aí alguns pilotos de usando inteligência artificial generativa, que eu acho que é coisas que vão ajudar muito para que o vendedor tenha condições, o vendedor, a gente nem chama de vendedor, mas você falou vendedor, eu já estou falando vendedor também, mas que o atendente, que né, as pessoas que estão ali
para atender, cada vez mais tenham facilidade de contribuir, e a gente tem a figura do farmacêutico, que ajuda muito, principalmente nas categorias de medicamentos, né? Porque ele estudou, conhece, sabe quais são os efeitos colaterais do remédio, que talvez seja bom já ter ali na cesta. Então, acho que a gente tem, como negócio, esse ganho de ter um profissional altamente qualificado ali para atender o consumidor. Pois é, eu tô falando muito de remédio, né? Tô falando muito de um setor específico, de uma parte do que vocês oferecem. Hoje vocês têm muito mais do que isso, né? Sim, acho que cada vez mais. A gente até teve uma campanha no começo do ano que era paradinha, dinha, que a gente falava que era o seu pit stop da saúde e do bem-estar. Então, né, o que você precisar, dá uma paradinha na Pague Menos que a gente tem. Então, desde toda a linha de higiene pessoal, cuidados capilares, mundo infantil, beleza, né? Que é um segmento que cresce muito de dermos cosméticos, skincare, então, e até uma conveniência. A gente tem algumas farmácias não trabalham, mas a gente trabalha muito e o consumidor valoriza aquela conveniência. Já pega um lanchinho, um snack, uma água. Então, a gente também tem essa venda de conveniência. Que legal, que legal. Assim, eu não sei, tá? Se vocês não puder falar, não tem problema. Mas eu queria saber se vocês conseguem mensurar a quantidade de pessoas que vão na Pague Menos, de fato, a porcentagem, não sei, que vão de fato para, como que eu vou dizer, para comprar remédio e quantas pessoas vão para dar a paradinha, para comprar aquelas outras coisas que são necessidade ali. Vocês conseguem mensurar isso? Sim, a jornada principal da visita, né, nas farmácias ainda é do medicamento, porque a gente tem dois tipos de medicamentos. A gente tem aqueles prescritos, que são os que têm receita, que ficam atrás do balcão, não necessariamente, né, mas que ficam atrás do balcão, e que a gente chama de OTC, que são os gripais, as vitaminas, que ficam para fora. Então, esses dois juntos, eles têm muita representatividade, principalmente na venda que é originada na loja física. No online, a gente já tem aí as categorias que a gente chama de não medicamentos, são higiene e beleza, alimentos, mundo infantil, dermocosméticos, tendo uma representatividade maior. E a gente tem como objetivo, porque tem itens que são de alta penetração de lares. Difícil uma pessoa que não consome sabonete, que não consome creme dental. Então, a gente quer cada vez mais dar essa conveniência para o consumidor, tem um portfólio amplo, mais amplo do que de outros segmentos varejistas e com preços bastante atraentes também para os nossos clientes. Que legal, que legal. Eu pergunto isso porque eu tenho hoje ao lado do meu trabalho, eu tenho um supermercado e tenho uma farmácia. Uma farmácia nos mesmos moldes. E assim, na maior parte das vezes eu passo pelo supermercado, vou na farmácia para poder comprar essas coisas que são mais rápidas, sabe? Justamente Sim. porque eu não quero ir no supermercado, porque o supermercado tem 1 milhão de coisas, eu só quero ir lá e pegar e sair. É isso, sabe? É isso, é muito mais rápido, é um pit stop mesmo. Então passa, Uhum. gente, na farmácia, que é muito bom. E também, se não quiser passar, hoje acho que acho que o grande desafio de todas as empresas, e é uma prioridade para a gente, é ser omnichannel, porque que é o multicanal que a gente fala, porque o nosso cliente é multicanal. Então, hoje você pode comprar por WhatsApp, pode comprar pelo app, pelo site, e a gente entrega super rápida para dar essa conveniência para o consumidor, e a gente acredita que isso é uma coisa, né? Acho que a gente tem dois grandes movimentos. Uma é essa dos canais, de cada vez mais todos os clientes de todas as faixas etárias, de diferentes gerações, estarem usando o digital para as compras de reposição também, porque eu acho que eletrônicos, eletrodomésticos, bens duráveis, já tem uma penetração mais madura. E agora o que a gente fala de mercado, de farmácia, que são, né, categorias de reposição, vem crescendo muito. E a outra é a questão do serviço, de a gente ser um ecossistema da saúde mesmo, um hub. Então, a gente tem vacinas, tem testes rápidos, testes de glicemia, aferição de pressão, biometria, tudo na loja.
E para os nossos melhores clientes, que são os clientes ouro, a gente oferece isso gratuitamente, que a ideia é que eu tenha cada vez mais vínculo com eles, para que eu tenha sempre a preferência deles. Que legal, que legal. Muito bom essa valorização do consumidor. Você falou sobre o multicanal. E assim, a gente deve falar isso um pouquinho mais para frente, mas eu queria saber como que é essa comunicação de vocês também multicanal. Porque hoje a gente está falando que tem talvez o mesmo cliente está no WhatsApp, Instagram, Facebook, na rua. Então, como que vocês fazem essa comunicação também multicanal, entendendo o consumidor de cada canal, mas também entendendo que esse consumidor pode ser o mesmo, às vezes? Sim, a gente fala que a grande diferença, eu que já sou aí mais velha, que a maioria, que acho que todos vocês, no início da minha carreira, eu diria que era bem mais fácil comunicar. Você fazia um grande flight de TV e garantia que todo mundo ia ser impactado, né? Quando você fazia ali, fechava um Fantástico Nacional, um Jornal Nacional, a cobertura era muito grande. Hoje em dia, a dispersão é altíssima, porque mesmo quando você está vendo, sei lá, você está vendo uma TV, você está no celular e você está distraído, então a frequência que a pessoa tem que ser impactada por uma mídia para reter a atenção dela é muito maior. Então, por isso que a gente usa diferentes canais e procura ser cada vez mais relevante. Então, tem que ser conteúdo, tem que ser coisa que ele se interesse, porque ele não vai parar para ver a sua publicidade, ele vai dar um skip, ele vai pular a sua campanha se ela não for relevante para ele, se ela não for bem-humorada, se ela não for leve, ou se ela não conversar com ele. Então, acho que esse é o desafio de mais que estar em todos os canais, porque isso precisa, por conta dessa dispersão, é ser relevante. E eu acho que isso é muito mais difícil para vocês ainda, porque quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de uma coisa muito séria. Então, tipo assim, você tem um consumidor que se ele confia em você, maravilha, perfeito, ele está confiando em você ali. Mas se você fizer uma coisinha do tipo, se ele tomou um remédio que ele comprou com você e ele passou mal, se ele comprou um chips com você e ele passou mal, já era, você perdeu aquilo. E você ter que comunicar para essa pessoa em 3 segundos, para ela conseguir ver aquilo em 3 segundos e você conseguir transmitir tudo isso que você tem que transmitir, a segurança toda que tem que transmitir para ele nesses 3 segundos, senão ela tá rolando para ver uma pessoa dançando, eu acho que traz uma dificuldade muito maior. Você enxerga assim? Em partes, eu acho que qualquer marca hoje em dia tem esse desafio, porque o consumidor não quer. A gente fala que na era da uberização, né, o que o Uber fez com o transporte, né, ver o táxi antigamente, e hoje o quão acessível é, quantas pessoas usavam o táxi, quantas pessoas usam o Uber. Ele não está disposto a fazer trade-off, ou seja, ele não está disposto a abrir mão de nada, então ele quer que você ofereça tudo, e para uma marca grande, é meio que quase que intrínseco, tem que oferecer você tem que garantir ali a máxima qualidade. E sim, temos que ser muito responsável quando você fala de medicamentos, você tem várias restrições também do que você, né, vários produtos a gente não pode nem comunicar, porque, né, e outros a gente não pode incentivar, como, por exemplo, produtos que, de alguma maneira, vão prejudicar o aleitamento materno, então, mamadeiras. Então, tem várias restrições na publicidade, quando a gente fala do setor farma e de bebê. E o que a gente faz muito é produzir conteúdos. Então, a gente tem o Pod Sempre, que é um podcast que a gente sempre traz alguma pessoa conhecida para falar de um tema de saúde, que não tem nada de venda, é só um serviço mesmo. Né? A gente tem o Sempre Bem, que é um canal no YouTube com conteúdos e dicas sobre saúde, sobre bem-estar, sempre buscando oferecer um serviço para a comunidade. Que legal, muito bom, muito bom. Pensar num todo, né? SG já entra aí também. Quando você fala que tem muitas restrições, eu só consigo pensar que antes de trabalhar aí, você trabalhou em marcas de diversos outros assuntos. Foi um baque para você ter que aprender todos esses tipos de restrição, aprender todas essas letrinhas miúdas do que pode, do que não pode? Foi muito difícil passar por isso? Eu acho que a cada categoria nova que que eu trabalhei na vida, sempre tem os desafios.
Por exemplo, na Vigor em alimentos também tem várias restrições, naquele pote super pequeno, no rótulo super pequeno, você tem que estar mais informação do que cabe. Então, sim, é sempre um desafio conhecer e assim, ir para a saúde é uma escolha, porque quando eu penso nos negócios do futuro, eu acho que as pessoas, eu acho não, né? Tenho certeza, são dados, a nossa pirâmide vem invertendo, as pessoas vão viver cada vez mais e vão precisar do quê? De saúde. Então, conhecer essa categoria é desafiador, mas é muito bom e né, tem uma perenidade aí. A gente sabe que muitas profissões que hoje existem não vão existir mais, muitos negócios, e acho que a saúde é um segmento que tende a crescer aí no futuro. Legal, legal. E agora eu queria que você contasse um pouquinho sobre quais são essas restrições que você teve, que você tem nesse mercado, quando você fala de publicidade. Gravei um podcast, uma curiosidade, eu gravei um podcast com uma pessoa que cobriu Heineken. E aí, ela, no Rock in Rio, e aí ela me contando que para cobrir Heineken, eles só poderiam gravar se a espuma estivesse perpendicular ao topo do rótulo da Heineken no copo. Então, esse era o único momento que a Heineken poderia aparecer em gravações. Ela pode aparecer só dessa forma. Eu falei assim, gente, que coisa absurda. Mas como que é no mercado farma? Como que são essas restrições? O que vocês podem, o que vocês não podem? Legal. Essa restrição da Heineken, pelo que você me contou, é mais um asset da marca, né? Eu quero aparecer assim, que é uma coisa muito relevante e que a gente faz também. Não quero, né, a gente tem ali qualidades da marca que a gente precisa seguir para que o consumidor consiga identificar essas qualidades da marca e meu propósito sem eu precisar falar dele. Então, acho que isso é muito mais como eu quero que meu produto seja percebido. A gente, né, as restrições às quais eu me referi são um pouco regulatórias. Então, medicamentos prescritos, a gente não pode fazer publicidade em hipótese nenhuma. Sabe, campanha, redes, não podemos. Os produtos que daí é de uma... Eu também vivi isso na ReHap, que tinha baby, né, mundo infantil. A gente tem vários produtos, seja de fórmula, chupeta, mamadeira, que também não pode... Você não pode nem mostrar. Então, por exemplo, a gente acabou de gravar uma campanha nova. Para filmar na loja, a gente tira todos esses produtos da gôndola, mesmo que seja coadjuvante, para não aparecer. Então, é um cuidado que a gente tem para, de nenhuma maneira, incentivar então, o consumo deles, né? Porque a gente não pode fazer isso. Gente, nossa, difícil. Desafio. Mas é bom, é bom. A gente pode falar de muita coisa, né? De prevenção. Para o brasileiro, a prevenção ainda é muito aquela saúde focada na emergência. Sinto alguma coisa, vou lá e procuro. Não, né, em outros países a gente já vê um cuidado maior com a prevenção. Antes de eu ter, mesmo o consumo de vitaminas, né, que é algo super positivo, que ajuda não só agora, mas no futuro, ainda é bem baixo no Brasil. Então, a gente tem muita oportunidade aí de trabalhar de uma maneira mais preventiva. Sim, eu enxergo isso também dentro de vários mercados, sabe? Hoje, por exemplo, eu atendo uma empresa que é focada na área sanitária. E a gente tem o mesmo problema com essa empresa. Essa empresa, as pessoas só procuram ela depois que já estourou a bomba. Estourou a bomba, Sim. As pessoas vão procurar ela. Então, pode ser muito do brasileiro, né? Pode ser não necessariamente do mercado, mas do brasileiro também, só na hora que acontece que eu vou procurar, né? É verdade, pode ser muito do brasileiro, deixa a vida me levar, né? E quando... É verdade. Perfeito. A gente tem 24 minutos que a gente está falando aqui, e agora eu vou voltar lá atrás, porque eu quero que você me conte um pouquinho da história da Pague Menos. Pode ser? Boa, claro. A Pague Menos é uma rede que tem 43 anos. Como eu disse no nosso comecinho, ela nasceu aqui em Fortaleza. A gente brinca que as nossas raízes são a nossa fortaleza, literalmente, né? E expandiu, foi entrando por todo o Brasil, e somos hoje a única rede que tem a mesma marca presente em todos os estados brasileiros.
segunda maior rede do Brasil em número de lojas. A gente tem aí mais de 1.600 lojas em 400 municípios do Brasil. E é uma história familiar. O Dr. Deusmar é o nosso fundador, ele começou o negócio, os filhos trabalharam desde cedo nas farmácias, e aí, alguns anos atrás, a gente abriu o capital, abriu para o mercado, e esse ano é o primeiro ano da companhia que tem um CEO de fora, que é o presidente, de fora da família, né, que veio do mercado internacional, é um cearense, mas que estava morando fora, e veio aí e tem feito muitas coisas positivas no sentido de evoluir a marca e não parar, que eu acho que isso também é outra característica que veio desde o começo lá do Dr. Deusmar, que é sempre olhar para frente, né? Sempre querer inovar. Então, acho que E eu acho isso muito, muito legal. Por exemplo, você falou de inteligência artificial, você falou de que é realmente olhar para esse futuro, né? Eu nunca imaginei, sendo bem sincero, eu nunca imaginei inteligência artificial atrelada a mercado farmacêutico. E eu trabalhei dentro de uma farmácia. Tem um tempo, sei lá, tem 4 anos, 4 anos. Não se falava tanto em inteligência artificial, não se falava, mas é um mercado que eu nunca imaginei. Por exemplo, quando surgiu esse boom das IAs, afetou muito o nosso mercado publicitário e tudo mais. Roteiristas, né? A gente teve aquele problema lá dos roteiristas e tudo mais, mas no mercado farmacêutico eu nunca imaginei, realmente nunca imaginei, justamente por essa necessidade, mercado de saúde, né? Justamente por essa necessidade da confiança no ser humano, sabe? Da confiança em uma pessoa te passando aquela confiança ali. Mas legal saber que dá para trabalhar em pontos também. Que tem a inteligência artificial generativa, né, que a gente fala que é aquela que você não precisa ser um programador para usar, e tem empresas que fazem a facilitação, então tem para segurança, para prevenção de perdas, de ver o que está acontecendo na loja, para indicação de produto, para ajudar o próprio atendente. Eu continuo tendo um humano, a gente, como propósito de marca, a gente tem que levar saúde com amor para todos os brasileiros. Então, o nosso core, o nosso negócio principal é saúde, mas o nosso diferencial é com amor. Então, o humano para a gente é algo que tem muita relevância. A gente quer levar sempre. A gente não fala alegria, porque nem sempre a gente está em momentos alegres na jornada do consumidor, mas fazer isso com muito alto astral, com muita leveza, para tornar todos os momentos o mais palatável possível. Legal. Você falou do propósito, eu gosto muito de trazer essa questão do propósito, dessa razão de ser da marca, só que eu também pergunto um pouquinho mais, que é como que vocês transmitem esse propósito nas frentes de vocês? Por exemplo, como que esse propósito de levar tudo com amor é utilizado para dentro da empresa, por exemplo, no tratamento dos próprios funcionários e etc. Boa, ótima pergunta. A gente tem na empresa, no momento, as missões operacionais, que são as prioridades, né? E uma dessas missões é o mimar, que é uma frente. E esse mimar, a gente fala que só vai conseguir mimar quem é mimado. Então, ela tem várias iniciativas que são para os colaboradores. Então, a gente tem os eventos de atendimento do coração, onde a gente vai lá, faz massagem e capacitar, né, um processo de capacitação da liderança para amparar o funcionário. Então, fazer o check-in, que a gente brinca, como você chegou, como que você está. Então, o time de RH e de operações liderando essa frente, muito preocupado em como você consegue ter o bem-estar ali do colaborador, que não é fácil, né? É desafiador. A gente fala que o cliente, ele espera 2 horas no médico e quando ele chega na farmácia, ele não quer esperar nada. Então, o atendente tem que respirar e impactar. A gente fala que ele pode esquecer o que você falou, o que você vendeu, mas como ele se sentiu, né? Se você marcar, ele não vai esquecer. Então, a gente também quer marcar os nossos colaboradores. O varejo tem uma coisa muito legal,
eu acho que se destaca em relação a outros, né, a indústria, em outros segmentos, que é da oportunidade. Então, a gente tem muitas pessoas que começaram ali, né, com uma função talvez mais operacional, foi crescendo, é gerente de loja, depois é gerente regional, ou vem para uma oportunidade no escritório. Então, isso é muito bonito do varejo, que se você se entrega, se capacita, você tem oportunidade. Então, isso é muito Perfeito. legal. Que legal, legal. E agora falando do para fora, para o consumidor, quais são os maiores diferenciais que a marca traz? A marca, então, como eu falei, traz o que a gente procura todos os dias, a gente fala em todas as lojas, todos os dias, para todos os clientes, é oferecer essa experiência atenciosa. Acho que a gente tem 3 pilares para atender bem o cliente. Um é ser cordial, ser amoroso, né? Ser toda essa parte mais humana. O segundo é resolver, ser empático, entender o problema dele, resolver e ter o nosso padrão. Então, eu acho que esse atendimento, a gente trabalha para que cada vez mais ele seja um diferencial nosso. O outro é a questão que eu te falei, de a gente estar em todos os lugares. Você pode comprar ali pelo WhatsApp, pelo app, também é um super diferencial da nossa rede. Um outro diferencial que a gente se orgulha muito é o Hub de Saúde, é o Clinic Pharma, que é eu tenho mais de 1.000 lojas, um espaço onde o consumidor ali pode fazer vários serviços, e a gente foi um dos pioneiros em oferecer esse serviço, até mesmo antes da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe muito de a conhecer que você pode fazer o teste na farmácia, né? E hoje a gente ampliou, e agora a vacina entrando muito forte. Então, eu tenho certeza que o Hub é um diferencial, ser um sistema da saúde é algo que a gente também pretende cada vez mais evoluir. Então, eu diria que o atendimento de coração, a omnicanalidade e o ecossistema de saúde, o Hub, são nossos diferenciais. Perfeito, perfeito. E agora, tinha uma pergunta lá atrás que eu pulei ela. A pergunta é: o que a marca de fato vende? Para trazer ela aqui agora, junto com uma outra. Por quê? A gente está falando que vocês. A gente já comentou um pouquinho sobre o que vocês vendem, de fato, de palpável ali. Tudo. Vocês conseguem colocar diversas coisas ali dentro de um mesmo ponto de venda. Quando você consegue adicionar tantas coisas assim dentro de um mesmo ponto de venda, como que é essa definição de quem que é o público? De para quem você está vendendo aquilo? Sim, ótima pergunta. Um dos atributos da marca, Matheus, é ser democrática. Então, a gente quer ser para todo mundo. Mas a gente fala que uma marca precisa escolher quem é seu público primário, né? Quem é o público principal. E a gente tem aí os públicos da classe B2C, então a gente quer muito abrir as portas da saúde, democratizar a saúde, ter, né, em muitas cidades a gente é a farmácia que traz um portfólio mais amplo, que traz o serviço, então esse público é o nosso primário, e o polimedicado, então aquela pessoa que tem ali, né, alguma... que precisa estar ali na constância, ele é um cliente muito importante. Todos os clientes são importantes, meu Deus, todos os clientes são importantes, mas aí eu preciso tratar com mais carinho, que ele acaba sendo um público muito representativo para a gente, de cliente super importante, e um outro target, né, que é um público importante também, são as mães, os pais que estão ali, né, começando uma jornada, e porque serão os meus consumidores ali por muito tempo também. Então, a gente também tem esse público ali muito, muito de perto. E a gente falava um pouco sobre AI, sobre tecnologia, e no final, o CRM, né, que é o que eu falei para vocês do relacionamento com o cliente, é também poder segmentar e trabalhar de uma maneira personalizada, de acordo com as necessidades de cada grupo de clientes. Então, diferente de uma proposta de massa, de uma campanha de massa, hoje a gente é muito mais direcionado, então, seja por push, web push, e-mail, WhatsApp, SMS,
eu vou comunicar de uma maneira dirigida de algo que seja relevante para o Matheus. Ah, percebi que o Matheus quer usar produto para barba, quer usar, né? E a gente tem produtos que nem imagina, sabonete íntimo masculino, que muita gente não conhece. Então, tem que falar desses assuntos também. Sim, eu acho que a saúde masculina é um dos maiores desafios, porque o homem ele acaba não ligando muito para as coisas. Depois que eu comecei a namorar, eu comecei a descobrir vários produtos de beleza que eu não sabia que eu não sabia que existia. Então, realmente, eu acho que a saúde masculina é uma coisa muito, muito nebulosa ainda para a gente homem, sabe? Sendo bem sincero. Mas vem crescendo, viu? A gente acabou de fazer uma É, pesquisa com os consumidores de dermocosmética e a gente, no começo, ai, será que a gente fala só com mulher? Vamos falar com homem também? E resolvemos na pesquisa colocar homem. E é surpreendente o quanto cada vez mais os homens vêm se cuidando também. Óbvio, ainda é uhum. predominantemente feminino, mas os homens vêm cada vez mais entendendo que é preciso cuidar aí da saúde, da estética, do bem-estar, e é uma oportunidade gigante de mercado de crescer, aí estimulando os homens a cuidarem de si também, tanto quanto as mulheres que se cuidam mais. Sim, legal, legal. Quando você falou sobre não é necessariamente você ter uma atenção com o cliente maior do que o outro, mas eu super te entendi, porque eu lembro quando eu trabalhava na farmácia, tinha uma senhora que ela todo domingo ela ia lá, sempre no mesmo horário, 6, 7 horas da noite, o filho dela levava ela, e ela já procurava o Guilherme, que era um vendedor específico, para ela fazer aferição de pressão e tirar a glicose. Era as duas coisas que ela sempre fazia. Todo domingo ela ia lá, sempre procurando o Guilherme. Quando o Guilherme não estava lá, tinha outros vendedores que faziam, mas ela sempre ia procurando o Guilherme. Então, essa recorrência dela de ir lá, de fazer uma coisa que talvez durante a semana ela fazia em casa. Às vezes ela fazia em casa durante a semana isso. Talvez ela precisava fazer em casa. Mas no domingo ela fazia sempre esse mesmo ritual. Às vezes só para poder bater um papo, poder conversar. Eu acho que é isso, né? É o shopping center do adulto. Você já ouviu falar isso? Que a Sim. farmácia é o shopping center do adulto. Então, que cada vez mais a gente trabalhe para ser isso. Agora a gente está pensando, será que devemos colocar um cafezinho para ele realmente vir conversar? E é verdade, de muitas pessoas, ir à farmácia é um momento ali de conversar, né? De aprender, a gente ensinar ali. A gente está com uma campanha agora e que acabou de começou quarta-feira, que envolve promoção, de sorteio, cadastro, e é digital o cadastro. E esses primeiros dias, a gente foi super bem de cadastro e a gente teve mais de 30% com pessoas de 50 a mais. Então, é muito legal ver como eles estão digitalizados, como eles são, né, engajados, como eles participam, e que a gente seja o shopping center do adulto, trabalhe para cada vez Uhum. mais ser isso. Que legal, que legal. Tem uma outra coisa também, na verdade tem duas coisas. A primeira coisa aqui que eu quero saber é como. Então vamos para essa, você falou do digital, como que é vender medicamentos pela internet? Como que vocês conseguem fazer isso? Porque é aquilo que eu te falei. Pode ser minha visão, tá? Pode ser minha visão, minha bolha aqui. Mas eu enxergo muito esse setor como um setor que necessita de um tete-a-tete, de um contato para que se transmita mais segurança. Mais uma vez, minha visão, tá? Como que você consegue transmitir isso ainda no ambiente digital? Sim. O medicamento, Matheus, ele tem muito da coisa da reposição, né? Que é aquele medicamento de uso contínuo. Então, eu acho que Uhum. quando é a reposição, preciso repor. Então, eu vou lá e, como eu te falei, no digital eu acabo tendo a participação de categorias não medicamentos, ela é bem relevante. Mas cada vez mais tem consumidor de todos os tipos. Tem consumidor que prefere o humano, tem consumidor que não quer, né, parar, descer, que quer essa comodidade do online, e a gente, como marca, precisa atender todos esses consumidores diferentes. E tem cliente que compra remédio online, que prefere e que quer cada vez mais o processo mais digital possível. Então, Uhum. a gente trabalha para atendê-los também. E Boa. A segunda coisa, você não compra remédio, mas você compra outras categorias online ou só online? remédio que tem restrição? Pois é, e esse é um ponto. Tem outra coisa que é calçado, calçado e roupa, sabe? Por quê?
Porque camisa eu compro. Mas, por exemplo, calça. Eu preciso experimentar aquela calça para eu ter certeza que eu gostei. E calçada a mesma coisa. Calçada eu até compro online, mas eu ainda tenho aquela coisa de, tipo assim, cada marca vai ter uma diferença, alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa pessoal, sabe? É uma Sim. coisa tipo assim, o Matheus acha isso. Não, mas eu acho que muita gente não comprava roupa online. Acho que você tem uma facilidade quando você já conhece a malha, né? A marca, como Uhum. veste. Aí você fala, não, já comprei, já sei como é que é, vou comprar. E algumas, tipo uma Shein da vida que traz lá a foto da pessoa que tirou, como Uhum. é, você consegue ver direitinho as Prova medidas, social ali. vai aumentando. A coisa do digital, ela só vai acelerando. Acho que começou com livros, né? Eu lembro que logo no começo o Uhum. livro era a sensação, e cada vez mais a gente vai, na verdade, e não é que o cliente usa só um canal, isso que é bacana. Às vezes ele prefere comprar digital, às vezes ele prefere ir na loja, o mesmo cliente. Uma coisa que a gente não conversou aqui, mas que é para a gente um objetivo, é o cliente multicanal. Esse cliente que é multicanal, ele é mais fiel à marca. Então, que ele compra Uhum. tanto na loja física, pelo televendas, pelo app, pelo diferente canal, é um cliente mais fiel quando ele é omnichannel. Então, que os clientes Sejam mais assim. Você sejam mais consegue assim. rastrear esse cliente do tipo. Esse é um papo que a gente tem muito lá, do tipo, às vezes a gente faz uma ação que você chama essa pessoa no WhatsApp, mas às vezes a pessoa finaliza a compra lá daqui 30 dias na loja. Vocês Sim. conseguem fazer esse rastreamento de entender que esse cliente José da Silva aqui, ele tem preferência por comprar online. O cliente, a Maria, ela tem preferência por comprar presencial. E o Fernando tem preferência por comprar online e presencial. Vocês conseguem fazer essa distinção? Sim, a gente consegue. A farmácia, você que já trabalhou na farmácia, estou curiosa para saber que farmácia que você trabalhou. Vou te contar depois. A farmácia tem uma alta identificação, né, de clientes na compra, seja ela Uhum. online ou física. O cliente dá o cadastro dele porque ele tem descontos, seja descontos oferecidos por nós, por planos de saúde, por laboratórios. Então, a gente tem uma venda altamente identificada. Então, eu sei quem é meu cliente, eu sei aonde ele compra, eu sei qual é o canal predominante dele. Então, a gente consegue saber isso e também convidar ele a experimentar outros canais, vai que ele gosta, né? Uhum. Então, se você, Matheus, compra muito na loja, Matheus, olha aqui, quer experimentar o WhatsApp, olha as ofertas de hoje. Então, a gente vai trabalhando aí para aumentar o vínculo. Legal. E aí, aquela pergunta lá atrás é sobre o ponto de venda. Hoje, a gente fala em ponto de venda, então a gente pensa muitas vezes do tipo, um shopping, ele tem a questão de ser todo fechado para as pessoas não verem anoitecendo, etc. Elas ficam muito tempo lá dentro e tal. Quando a gente está falando de uma farmácia, ela tenta trazer o quê? É um aconchego, é uma leveza. Como que vocês transmitem isso no próprio ponto de venda? Nossa, você sabe que eu estava outro dia falando sobre isso num outro podcast, que cada vez mais a gente vai usar a arquitetura, o ambiente de loja para comunicar também. As farmácias, e nós tínhamos isso também, de ser muito iluminada, muito acesa, Uhum. né? Lembrando um pouco toda essa coisa médica mesmo, esse cuidado, e a tendência é a gente ir cada vez mais mudando para esse ecossistema de saúde, que eu me acalmo, que eu sou atendido, que eu tenho um espacinho ali, aqueço a loja de alguma maneira, trago materiais que vão aquecer, e a gente tem uma característica muito nossa que eu te contei, que é essa leveza, esse alto astral, né? Então eu tenho cores vivas, eu trago um pouco que não é muito da categoria. A categoria é mais séria, Uhum. mais, acho que mais sisuda. A gente quer ser muito ali mais leve, mais alto astral. Então tem um Então pouco eu disso. imagino muito essa experiência, eu acho que é algo que você falou muito. Então eu imagino também que deva ter muita gente que vai na loja para ser atendido com o João, bater um papo com o João ali, que é o atendente, né? Então essa experiência, eu acho que é algo muito pertinente, né? Eu acho que é muito forte, muito presente na Pague Menos. Essa experiência, ela também está presente nos canais digitais?
a gente, seja no tom de voz, né, na maneira de falar, a gente sempre procura isso. Não exatamente o que a gente falou um pouco, nada substitui o humano, não é? O humano é Uhum. e tem cada história engraçada. A gente tem cliente que já levou galinha de presente para o atendente, Ah, né, no interior, que leva presente para o atendente, fica amigo mesmo, né? Conhece pelo uhum. nome. A gente quer cada vez mais no digital também, te chamar pelo nome. Oi, que bom que você voltou. Olha, eu vi que você gosta disso. Ali numa linguagem cada vez mais próxima, cada vez mais do coração, né? Que é o nosso, muito da nossa característica. Então, sim, a gente procura, o humano é humano. Que legal, que legal. E assim, uma outra coisa que você falou sobre o Hub, você acabou, eu acabei não perguntando muito sobre isso, mas eu queria saber se vocês oferecem um ecossistema do tipo, você falou muito sobre saúde, sobre muito sobre a educação também daquela comunidade que está ali. Vocês oferecem ferramentas, tá? Entenda, não necessariamente ferramentas, mas possibilidades para que aquele consumidor ele tenha uma jornada completa com vocês, do tipo que ele aprenda, que ele tenha Sim. mais coisas com vocês? Sim, olha que legal que é, né? Quando a gente para pensar, eu identifico, sei lá, que você tem algum problema renal, que você é diabético, aí eu consigo fazer ali um teste, né? E depois do teste a gente tem a interteleconsulta, que é a consulta guiada por um farmacêutico. Então ele faz a triagem, Uhum. ele facilita, aí o médico já consegue te prescrever o que você precisa, e aí, né, você já consegue saber e ver o que você vai precisar de produto, e a gente está ali em toda a jornada, né, em todo o ecossistema, desde você identificar, te ajudar no rastreio, a gente te ajudar no rastreio de alguma patologia, até de facilitar, né? Às vezes as pessoas têm mais dificuldade ali de fazer uma consulta online, de entender o que o médico está falando, então o farmacêutico vai, já mede preço, faz aferição, se precisa, ajuda ali naquela interteleconsulta, e você já sai ali com a sua recomendação pelo médico de tratamento, e a gente consegue ajudar em todo o ecossistema. Agora, na prevenção com a vacina, né, ampliando o portfólio de vacinas. Então, eu diria que sim, que cada vez a gente quer mais avançar nisso. E eu acho que isso é um comportamento do consumidor muito forte hoje em dia. A pessoa, ela quer ir no local e ela quer resolver a vida inteira dela ali, né? Então, se ela não Isso. resolver a vida inteira dela ali, ela vai achar um lugar que ela vai conseguir resolver. Então, e aí Sim. você acaba perdendo o cliente, né? Então, eu Você acho muito vê, legal isso. quando você tem filho, você não, acho que você não tem filho ainda, né? Não, tenho não. Mas, tipo, eu já tenho três. E já cresceram também, mas quando eram pequenos, quando principalmente, né, até uma idade, acho que até 6, 7 anos, tem muita vacina para dar. Antigamente, você precisava procurar um lugar que tinha vacina. Eu que sempre trabalhei, nem sempre abria nos finais de semana. Agora você tem a conveniência de ter na Pague Menos, que pode estar ali perto de você, num horário expandido, diferente. Gente, é muito bom. Uhum, sim, isso é ótimo. E aí, agora eu quero saber, tá? Quero saber. Você falou numa Pague Menos, você falou em mais de 1.000 lojas. O nicho de saúde, eu entendo que é o nicho de farmácias, tá? Farmácias é algo que cresce muito. Abrem muitas Uhum. farmácias. Muitas vezes tem um farmacêutico do bairro que ele abre a própria farmácia dele, em locais, bairros pequenos, cidades pequenas, etc. Quando a gente fala em participação de mercado, como que a Pague Menos está? Qual que é o share de mercado da Pague Menos? Boa. A Pague Menos é líder absoluta no Norte e no Nordeste. Aí a gente tem quase o dobro do share do segundo colocado. Então a gente tem uma representatividade muito grande. E quando eu falo de competição nacional, a gente está super bem ranqueado aí também entre as maiores redes. A gente tem as grandes redes que são da Abrafarma. Então a gente tem um share super, super relevante nacionalmente, um market share super relevante e querendo crescer, né, e se apropriar cada vez mais dessa liderança, né, consistência nessa liderança absoluta no Norte e no Nordeste. Perfeito. Outra coisa agora é no nome. O nome
pague menos. Aqui no Brasil tem aquela máxima, aquela premissa de tipo, se é barato não é bom, sabe? Ou se é caro é melhor, tá? Se é caro é melhor, se é barato não é bom. Como que vocês conseguem transmitir que vocês, mesmo oferecendo um produto acessível, esse produto é o melhor do mercado, esse produto é bom e é de confiança? Sim. Eu acho que tem duas questões aí, né? A gente tem os produtos que a gente chama de marca própria, que são os produtos exclusivos da nossa marca, no qual a gente tem a curadoria ali da fabricação, e tem produtos que são produtos que estão disponíveis em qualquer farmácia. Quando você fala do varejo, né, o consumidor, lembra que a gente falou lá da uberização, que não quer fazer trade-off? No final é isso, né? Eu quero um lugar bom, que eu pague um valor justo. Eu acho que essa sua máxima, ela é verdadeira, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Quanto às novas gerações, talvez a geração alfa que está aí, né, dos mais novos, cada vez mais quer a melhor relação custo-benefício. Não estou falando que eles vão abrir mão de qualidade, de jeito nenhum. Então, ter um bom valor é importante. Agora, a gente também tem todo o cuidado, a seriedade de fazer as coisas com muita responsabilidade, né? Para que eu tenha, assim, essa percepção de preço baixo, de acessibilidade, de ser acessível, mas sem abrir mão da qualidade, da seriedade, né, de ter ali o produto certo, como se é um produto refrigerado, ele vai estar refrigerado, se é um produto... Então, a gente tem muita preocupação da qualidade que a gente oferece para o consumidor. E tem pesquisas de mercado, a Kantar, por exemplo, que é um grande instituto, né, que mede ali o quanto que a sua marca tem elasticidade para ter um preço maior, porque no final a gente tem um preço competitivo quando você fala das grandes farmácias e queremos ter, essa é a nossa... Né, se eu quero democratizar, se eu quero dar acesso, eu tenho que procurar sempre oferecer preços bacanas para o consumidor, mas sem abrir mão da qualidade, de ele comprar numa loja, né, num ambiente bacana. Então, eu acho que é o desafio das marcas atuais. Perfeito. Voltando um pouquinho lá para a inovação, para ambiente digital, IA e etc., quando a gente fala, mais uma vez, do mercado farmacêutico, farma, etc., a PagMenos, primeira pergunta, você se considera uma empresa que ela é mais inovadora ou uma empresa mais conservadora? Respeitar o seu legado, a tradição. Então, nossas raízes são nossa fortaleza. É a tradição com aquilo que vem de novo, né? E tá ali muito no DNA. O Dr. Deusmar, né, Mário, Patriciana, que são da família, sempre procuraram essa questão de ser disruptivo. Então, de ser pioneira no serviço de saúde, na entrada de novos canais. Agora, no WhatsApp, fomos pioneiros de novo de ter a venda ali por WhatsApp. Então, de ampliar os serviços farmacêuticos, né, de ser o ecossistema da saúde, eu acho que a gente sempre está de olho como que a gente pode usar a tecnologia, e eu brinco que a gente tem que ser apaixonado, e aqui com muito cuidado, que não é a dor física, mas pela dor do cliente. A solução pode até mudar, né? Mas eu tenho que olhar o que é que o consumidor precisa, e às vezes nem ele sabe. Né? Antigamente, possivelmente, ele falava, preciso de cavalos mais rápidos, mas foram lá e inventaram o carro, depois o avião, depois... Então, a gente precisa capturar a dor do consumidor e ver a melhor solução, e a solução pode mudar. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria saber, do porquê. Como vocês conseguem ser uma empresa disruptiva, uma empresa que vai trabalhar a inovação, mas se mantendo conservadores nas raízes, se mantendo conservadores naquilo que fez vocês chegarem onde vocês estão hoje, sabe? Como unir essas duas coisas? Perfeito, falou
Falou muito bem mesmo. Boa. É, E a farmácia, hein, Matheus? Você ainda não me contou qual farmácia você trabalhou. você Foi quer na que eu conte aqui no concorrência, online né? aqui agora? No online aqui agora, ao vivo? Claro, tá todo mundo curioso para saber onde você trabalhou. Tá, eu trabalhei. Tananana, uma empresa familiar também, de Belo Horizonte. Araújo. Exatamente, Drogaria Araújo. Ah, Trabalhei na Drogaria muito, Araújo muito, aqui. muito legal. Vendem de tudo, literalmente, né? Exato. E é por isso que eu te falei que eu entendo isso, das pessoas irem lá, às vezes, só para comprar uma barrinha de cereal, para comprar uma coisa que não tem nada a ver com o medicamento em si, sabe? Então, Sim. E você sabe que eu sou mineira também, hein? Sete pois Lagoana. é, eu vi você falando, você que é mineira daqui, aí saiu daqui para trabalhar lá em São Paulo, né? Veio para São Paulo primeiro, Sim, depois em São Fortaleza, que Paulo. legal, conheceu o Brasil todo já, né? E agora falando Oh, sobre você, como que você sim. se imagina daqui 10 anos, 5, 10 anos? Nossa senhora, hein? Eu falo que hoje, né? Uma coisa era lá, quando você tá a velocidade da mudança é tão rápida que é difícil esse exercício daqui 10 anos, né? Uhum, Agora, eu gosto muito de tecnologia, então isso me ajuda, é um facilitador. Acho que eu fui uma das primeiras aí a desbravar o chat GPT, usar uhum. a favor. Então, eu me considero que eu estarei aí sempre buscando estar conectada e não rejeitar a mudança que é inevitável. Porque né, a gente vê que algumas gerações tiveram dificuldades em entender que mudou a dinâmica. Mudou a dinâmica de como a gente ouvia a música, mudou a dinâmica de como a gente se comunica, e vai continuar mudando e cada vez numa velocidade mais rápida. Então, eu me vejo sempre me exercitando para me adaptar e usar o melhor da mudança ao meu favor. Não me imagino uma velhinha aposentada nem daqui 10 anos, nem muita energia aí ainda. Muita vitamina, estou tomando muita vitamina. É isso, Que ó, fica a legal, que dica, legal. tome vitaminas enquanto tem colágeno, para a prevenção é a melhor forma. Pois é, depois que você entrou para Pague Menos, você mudou muito a cabeça no quesito saúde também? Com Nossa, eu você? falo que meus filhos brincam, né? Que aonde eu entro, o consumo da categoria aqui em casa aumenta, mas você não pode vender aquilo que você não conhece. Então, Uhum. eu acho que o portfólio tem produtos que a gente nem imagina, gente, de todos os tipos, assim, e que eu vejo, eu tenho uma filha adolescente, ela consegue acompanhar aí no TikTok dicas, né, muito mais, e daí ela fala do produto aí, nossa, eu vou lá dar uma olhadinha para eu conhecer. Então, eu acho que com certeza a minha gama de produtos, e mesmo essa coisa do consumo da vitamina, falei brincando, mas é verdade, eu acho que Uhum. muito mais consciência sobre a importância da prevenção também. Então, acho que isso contribui muito e de você fazer ali, né, as aferições necessárias, os rastreios, para ver se está tudo bem. E essa facilidade, porque pensa ir no hospital nossa, no médico para pegar o Uhum. pedido. Não, gente, né, ali resolvo, faço os meus rastreios, é muito bom. Que legal. E você falou da sua filha sobre o TikTok e tudo mais. Depois dessa geração TikTok, vocês notaram diferenças em até, por exemplo, um exemplo prático, Carmed. Carmed foi um boom nacional. Vocês notam essas diferenças? Hoje eu vejo a CIMED, por exemplo, muito presente nas redes sociais, os fundadores muito presentes nas redes sociais, e eles acabam gerando fluxo para vocês, diretamente para vocês. Vocês notam essas diferenças pós porque a gente falou muito que é muito mais difícil de trabalhar porque você tem 3 segundos, mas Uhum. também existem, a massa ficou muito forte de você compartilhar as coisas com muitas pessoas ali pela tela do celular, é mais acessível, talvez, Sim. ou talvez não. Tem categorias que mais fortes que outras, né? Então, por exemplo, dermocosméticos é uma categoria que os influenciadores, os creators, têm uma influência
muito grande sobre a decisão de compra, sobre a decisão da marca. E tem produtos como, né, o Carmed, que você mencionou, que é da CIMED, que foi um estouro, que foi um fenômeno do TikTok, uma collab aí muito acertada, né, que foi a primeira geração do Carmed, que foi o Define, e depois disso ele vem trabalhando licenciamentos, outros produtos, e com certeza rompeu a categoria. Eu acho que tem o canal específico do TikTok, a gente tem outros canais de redes sociais, com a audiência mais jovem, tem mais cobertura, né? Outros canais têm uma penetração maior nos públicos com uma faixa etária um pouco maior, na economia prateada, que a gente fala, mas sim tem uma influência enorme em toda a pesquisa que você faz com o consumidor, saber o produto que usa, para que usa, como usa. Por exemplo, e eles, né, os creators são muito bons disso, de você, o make-up, como você faz, o skincare, quais são as etapas, e eu acho que com certeza contribui muito. Olha, entrou o filho agora. Manda um oi para ele. Oi, Léo. Vou liberar você pro Léo, Léo mesmo, né? Vou Esse é o liberar você caçula. para ele. Vou liberar você para Oh. ele daqui a pouquinho. Tem só um pouquinho agora. E eu queria saber de você. Eu te perguntei de você, de 5 anos, tá? 5, 10 anos. Mas como que você imagina Pague Menos daqui 5, 10 anos? Olha, eu imagino a Pague Menos muito mais esse ecossistema da saúde, oferecendo muitos serviços para o consumidor, cada vez mais um lugar de aconchego, um lugar para passear, para conhecer de novos produtos, de ter ali esse humano, esse coração muito forte, mas também de estar disponível em todos os canais que vão surgir, né, dos que já existem, facilitando muito, entregando cada vez mais rápido, e com a mesma qualidade, com a mesma segurança de hoje. Que legal, que Você legal. mais da Pague Menos do futuro do que de mim, né? Olha. Eu percebi. Mas falar sobre a gente é muito difícil, né? É difícil falar sobre a gente. É muito difícil falar sobre a gente. Dá medo. Não, sim. Não, mas legal, legal demais. Flávia, muito obrigado por ter topado participar, por ter topado falar com a gente. Olha que absurdo, eu esqueço de falar da galera que apoia o canal. Então, aproveitando aqui, vou falar sobre a Encanto Corp, que é uma apoiadora do canal. Tem o QR Code deles aqui. Eles produziram alguns soluções. Eu gosto de trabalhar como soluções para a gente, que foram incríveis, foram muito legais mesmo. A galera vai ver em alguns episódios anteriores, apareceram algumas coisinhas. Eu não vou dar spoiler, olha que legal, eu trabalhando a curiosidade em você, Flávio. Se você quiser Vou saber lá o que conferir, você ó. volta. Aham, exatamente. Saber se não é um concorrente que você colocou aqui, né? Pode ir lá conferir, você vai gostar. É. E a gente tem a Oakley também, Oakley, que é nossa parceira aqui também, que apoiou bastante a gente aí. Então, acompanhem eles, acessem o site, acessem o Instagram, que acompanhando ele, vocês vão estar ajudando a gente também, tá? Flávia, muito obrigado por ter topado. Eu tenho a última pergunta, que é a de café, tá? Essa de café é basicamente uma dica que você daria para a galera que acabou de assistir esse episódio, tá? Então pensa assim, galera acabou de assistir isso daqui, tá louca querendo aprender mais, o que você daria de dica? Tem gente que dá livro, filme, série, podcast, tem gente que fala assim, não faz nada, vai descansar, vai assistir coisa que não é de publicidade, enfim, o que você daria de dica para essas pessoas que assistiram aqui agora? Olha, para mim, sempre o que foi mais inspirador é viajar. Viajar, conhecer outras culturas, ver o que está acontecendo em outros lugares, o que se aplica, o que você pode influenciar. Para a gente que impacta pessoas, né, conhecer o novo, conhecer o diferente, é muito inspirador. Então, se eu pudesse, assim, investe em viajar. Eu já fui algumas vezes para o SXSW, que é em Austin, um festival de inovação, né, e mesmo tive a oportunidade pela ReHap de ir na Disney em LA, conhecer os estudos. É muito bom, é muito open mind. Então, viajar. Sempre que possível, invista e guarde para viajar. Que legal, que legal.
Bom, e se as pessoas quiserem te achar, quiserem bater um papo com você, quiserem te acompanhar, de fato, acompanhar o seu trabalho, onde que elas podem te acompanhar? Boa. No LinkedIn, Flávia.Drummond, no Instagram, @FláviaDru, também o WhatsApp, se vocês quiserem, vou falar aqui. Pode falar, Matheus? Como é que é? Seguro falar aqui? Pode Então, a gente falar? vai estar no YouTube. Ave Maria, não aguento, aí não vou Aceita? responder e vai ficar chato, né, gente? Então não vou dar, não. Já tô pensando aí que a sua audiência não é pouca coisa, não. Mas Olha, mas LinkedIn, se a pessoa te chamar no LinkedIn, você Pronto. tá ali. Sim, ou no Perfeito. direct do Insta também rola bem. Perfeito, então. Bom, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter topado participar. Eu tenho certeza que contribuiu muito para a galera que acabou de ouvir isso daqui, que está ouvindo esse podcast, sabe? Eu acho que as pessoas, elas, a cada episódio, elas aprendem um pouquinho mais, aprendem muito mais. Então, para quem está numa faculdade, que às vezes só pega teoria, ver como que é um profissional falando na prática, isso ajuda demais, sabe? Isso ajuda demais mesmo. Então, muito obrigado mesmo por ter topado participar. Boa, é um prazer e nada como viver e estar com a juventude. Bora lá. É isso, gente. Então, não se Boa. esqueçam. Isso aqui, eu me acho muito youtuber, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Se você estiver no Spotify, ativa o sininho ali e deixa, salva o episódio também, que você ajuda a gente. Fechou? Boa. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, abraço. tchau.